Olá pessoal, vamos tocar mais uma música hoje no clarinete? Hoje eu vou tocar uma música muito especial. Na verdade, o autor dela é muito especial, não é? Ele chama Andrei Crouch, é um americano, nasceu em 1942, é gêmeo, né, com a irmã dele se chamava Sandra, né? E eles cantavam, né? Começaram cantando na igreja, né? E olha, é muita coisa para falar sobre esse cara, sobre o André. Mas ó, só eu vou falar assim algumas coisas, né, alguns pontos. Primeiro, ele tocou, o coral dele abriu o funeral do Michael Jackson. Por quê? Porque ele era amigo pessoal do Michael Jackson e ele, inclusive, em alguns álbuns do Michael Jackson, ele e a irmã dele participaram, né, com back vocal. Também na fase gospel do Elvis Presley, não sei se vocês sabem, mas o Elvis Presley começou tocando na igreja, né, cantando na igreja, cantando música gospel. Então, na fase gospel do Elvis Presley, o Elvis cantou várias músicas do Andrea, né? Eles também eram amigos, certo? E se você for ouvir essa música Meu Tributo que eu vou tocar, To God Be the Glory, né? A Deus seja a glória, que aqui no Brasil é conhecido como Meu Tributo, é a música mais conhecida dele aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos ele é uma referência, certo? Ele fez esse Andrea Crouch, ele fez a transição assim daquela música gospel negro espiritual, né, para música gospel contemporânea. Ele ele participou dessa transição, né? Se você ouvir alguns discos dele, ele gravou até 2011, ele ainda gravou ele ainda estava gravando. Mas se você pegar discos dele da década de 70, você vai ver que é muito parecido o estilo dele com os Jackson 5, certo? Eles eram amigos, né? Então, o estilo deles era muito parecido. Mas outra coisa importante também, na década de 60, nos Estados Unidos, teve o movimento hippie, né? O movimento de protesto contra aquela guerra, a política armamentista dos Estados Unidos, a guerra no Vietnã, não é? E também os jovens se revoltando contra os pais, dizendo que os pais eram hipócritas, porque ensinavam moralistas, mas não cumpriam nada disso, né? Então teve o Woodstock, né, nessa década de 60, surgiu os hippies, né? Surgiu aquele lema paz e amor, né? Faça amor, não faça guerra. Surgiu também, então, aquela época onde o jovem ia atrás do sexo, droga e rock and roll, né? Mas nessa época, logo depois dessa época, né, na década de 60 mesmo, começou um movimento inverso, né? Digamos assim, do nada, né? Do nada entre aspas, aqueles hippies começaram em massa, né? Se converter ao cristianismo, né? E deixar aqueles caminhos deles e descobriram que, na verdade, a liberdade está em obedecer a Deus, né? Essa que é a verdadeira liberdade, eles descobriram isso. E o André, ele tinha um grupo, né? Tinha um grupo que junto com a irmã dele e outros instrumentistas, que chamava Disciple, né? Ou seja, discípulos. E ele participou com esse grupo, ele participou muito desse movimento pós-movimento hippie, que ficou conhecido nos Estados Unidos como Movimento Jesus, né? Eu mesmo tive o privilégio de conhecer um ex-hippie, né? Cujo pai era dono de poços de petróleo no Texas, né? Que ele era hippie, ele deixou tudo, ele se converteu ao cristianismo, deixou tudo lá no Texas e veio aqui no Brasil para pregar o evangelho, né? Para falar da transformação da vida dele e levar outros jovens, né, a encontrar o caminho que ele encontrou. Bom, mas então é isso. O André tem muita coisa para falar sobre ele, mas a gente não vai falar muito.
Aliás, já falei muito, né? Mas procura aí na Wikipedia, né, que você vai achar bastante coisa sobre o Andrea, muitas curiosidades, né, a respeito da vida dele. Realmente ele foi assim um músico muito fértil, né? Muito fértil mesmo, produziu muita coisa. A gente conhece aqui no Brasil mais essa música, Meu Tributo, que eu vou tocar agora. Também, mesma forma, se eu errar, não tem problema, porque eu não estou com essa pretensão de tocar sem errar, tá bom? Então vamos lá. É isso aí. To God be the glory, né? Meu tributo aqui no Brasil. Andrea Crouch, procura aí na internet.